Olá, muito prazer. Meu nome é Felipe Vital, eu trabalho com marketing e vendas há 12 anos e hoje eu quero compartilhar um pouco do que eu sei sobre PLG, MLG e SLG. Você sabe o que significam essas siglas? Eu estou falando sobre modelos de vendas, abordagens diferentes para vender negócios diferentes. Meu intuito com esse vídeo é te ajudar a escolher o ideal para o seu modelo de negócio. Vamos lá, pensa comigo. Imagine você negócios que não precisam de vendedores, outros que precisam mais do time de marketing do que do time de vendas, e alguns que dependem exclusivamente de vendedores em campo agendando reuniões presenciais. Essas são basicamente as diferenças entre os modelos de vendas PLG, MLG e SLG. Com o surgimento da internet e do marketing digital, surgiram novas formas de vender. Antigamente, a gente só trabalhava no modelo SLG, que é a sigla para Sales Led Growth, traduzindo, com os vendedores liderando todo o processo de vendas. A primeira característica do SLG é não ter um processo muito bem estruturado. Os vendedores prospectam da forma que dá. Eu cheguei a ver vendedor com bolsinha de cartão de visita. Já viu isso? E quando uma oportunidade chegava na empresa, esse vendedor ia resgatar essa bolsinha, começava a procurar cartões e ligar, e ligar, e ligar. Essas prospecções aleatórias, no final, sempre davam de alguma forma certo. Ele acabava descolando uma venda ou outra. Mas por não ser um processo muito estruturado, não era possível repeti-lo. Eu mesmo já trabalhei em uma empresa como vendedor, onde era fornecido para nós uma lista de contatos, aqueles comprados em bancos de dados do Serasa, por exemplo, que a gente chama de mailing. Esses dois exemplos que eu acabei de dar, de prospecção, tem muito mais a ver com o volume de tentativas, o feeling do vendedor, informações compradas ou obtidas e a sorte dele ligar para a pessoa no momento certo. Quando havia alguma coisa estruturada no meio disso tudo, no máximo era um roteirozinho de ligação, um playbook, um script. Tem vários nomes para isso. Outra característica desse modelo de vendas é a enorme necessidade do presencial. Sempre que o vendedor ligava para alguém e conseguia executar bem o roteirozinho, ele atingiu o objetivo da ligação, que era levar essa pessoa para uma reunião presencial. Em casos de tickets mais altos, um almoço de negócios. Mas percebe que tudo isso é meio complicado, leva muito tempo, não é escalável. São vendas muito complexas com muitos pontos de contato. Os vendedores acabavam ficando limitados pelo próprio tempo e a coisa ficava muito cara, porque você sempre tinha que contratar mais e mais vendedores, contando com o mailing deles para aumentar o volume dessa operação. Nessa época, o marketing era aquele que fazia o papel timbrado, camiseta, brindes. As campanhas eram todas destinadas para as grandes agências e geralmente tinham mais a função de awareness, branding, do que de gerar demanda. Com o passar do tempo, o surgimento da internet, o avanço da tecnologia na comunicação e a democratização da área de marketing, que trouxe os times de marketing para dentro das empresas, surge então o MLG, o modelo que o marketing lidera o ciclo de vendas. Esse modelo se caracteriza por ser bem mais estruturado, com muito mais volume, mais agilidade e mais dados. O marketing aqui tem a função, principalmente, de gerar leads qualificados para os vendedores e deixa um pouco esse trabalho de gráfica de lado, para criar conteúdo inteligente e trabalhar com performance. Nesse modelo, os vendedores podem agora esquecer um pouco esses cartões de visita, as prospecções aleatórias, para se concentrar mais em trabalhar os leads que chegam através das campanhas de marketing, fazendo com que eles avancem nas etapas e se tornem clientes. O que diminui também muito a dependência do presencial, dos almoços de negócio, do cafezinho, já que as reuniões podem ser feitas online, o que a gente chama de inside sales. E isso tudo, é claro, diminui muito o custo de aquisição de novos clientes, porque envolvia antes custos com deslocamento, restaurante, dentre outros. E diminui também custos com a contratação de pessoas. A tecnologia também ajuda muito nesse processo de escalabilidade. Vale reforçar que todo esse processo de aquisição, engajamento e conversão no MLG passa a ser todo medido através de indicadores que muitas vezes são fornecidos pelas próprias plataformas de marketing, o que facilita muito na hora de identificar alavancas de crescimento para que elas possam ser repetidas. Aqui a gente começa a considerar indicadores de visitas no site, custos por clique, custos por leads, dentre outros. Mas deixa eu fazer uma pausa aqui. Depois de tudo que eu falei, você pode estar pensando que o SLG é um modelo ultrapassado. Mas não é bem assim.
Em alguns modelos de negócio, como é o caso da venda de serviços no B2B, por exemplo, o SLG é ainda muito presente. Claro, não daquela forma como ele era, totalmente desorganizado. Mas é que vender serviços é naturalmente complexo. O exemplo que eu gosto de dar é que vender serviços não é como vender um tênis Nike 45 preto, que o cliente entra no seu site e imediatamente passa o cartão de crédito. Vender serviços precisa de um vendedor atuando para compreender o cenário do cliente e para desenhar propostas personalizadas. Além do mais, esse tipo de serviço também envolve tickets muito mais altos e vários decisores no processo de vendas. O marketing tem que trabalhar com inteligência para encontrar o decisor, para levar esse decisor para uma reunião junto do vendedor. Então volta aquele trabalho de formiguinha do SLG, onde o vendedor tem que trabalhar com paciência o relacionamento, de modo que todos os pontos da proposta sejam alinhados e então eles possam fechar essa solução. Portanto, o MLG reduziu um pouco esses pontos de contato com o trabalho de marketing, fazendo com que o vendedor entre no processo de vendas somente quando for necessário, somente quando o lead estiver na etapa correta do processo de vendas. As reuniões presenciais, nesse caso, também existem, mas só quando forem estritamente necessárias, de modo que o ciclo de baixo custo por aquisição de cliente e a escalabilidade do processo permaneça consistente. Outra coisa, no MLG não significa que o vendedor vai ficar lá, paradão, esperando os leads pingarem no CRM. Ele também pode e deve prospectar, mas de uma forma cadenciada e estruturada, com o apoio, é claro, do time de marketing. Certo? Por último, vem o mais recente modelo de vendas, o PLG, quando o produto por si só se vende. Mas como assim? Imagina você, um software de CRM. Você assiste a apresentação criada pelo marketing no site da empresa e decide testar o produto. E é esse teste, é essa experiência proporcionada pelo próprio software que vai fazer você assiná-lo. É por esse motivo que geralmente todo SaaS tem um período de testes gratuitos. É porque ele foi pensado justamente para ser vendido no modelo PLG. Esse modelo se caracteriza por custos de aquisição de clientes muito mais reduzidos e às vezes até de 2 dígitos, como é o caso de uma startup que eu ajudei a criar. A gente trabalhou um custo de novos usuários de R$12 para vocês terem uma ideia. Isso porque o processo de vendas acaba quase que se tornando automático, está sempre rodando campanha, a plataforma está sempre disponível para teste e tem cada vez mais gente utilizando e assinando, o que torna o processo muito escalável e muito ágil. Esse é geralmente o processo utilizado por startups de produtos, startups aplicativos. Os vendedores, nesse caso, são reduzidos geralmente para uma equipe que tira dúvidas. Aquele FAQ, ou um atendimento por WhatsApp, que muitas vezes até vira um chatbot, ou um contato por e-mail que demora alguns dias para ser respondido. Lembrando que eu não recomendo esse tipo de experiência porque vai afetar o usuário e vai criar um impedimento para ele assinar a plataforma. E por falar em experiência, é essa a chave desse modelo de vendas. É claro, ainda estamos falando de um trabalho grande do time de marketing para fazer com que as pessoas conheçam o produto e o experimentem. Mas é o onboarding da plataforma, a facilidade de utilização e o valor que ela agrega em tão pouco tempo que vai fazer aquele usuário assiná-la. Por outro lado, aqui nós estamos falando também de tickets menores, porque envolvem compras online. Compara comigo um serviço de consultoria de TI que pode chegar a R$1 milhão com uma plataforma onde a assinatura inicial é R$300. Então o PLG ele tem naturalmente a característica de trazer tickets menores para ativar novos usuários. E por isso, o retorno desse investimento, consequentemente, acaba demorando um pouco para retornar para sua empresa. O custo total da equipe também inverte, passa a ter um custo maior com a equipe de tecnologia, com mídia, do que em si com a contratação de vendedores. A vantagem do PLG é que depois que alguém assina o seu produto e coloca todas as operações dela dentro da sua plataforma, como é o caso de um CRM, por exemplo, dificilmente ela vai sair. E a partir daí você pode pensar em uma estratégia de upselling, criando novos módulos de produto, novos pacotes de assinatura, com o intuito de aumentar o faturamento por usuário. E é nessa hora que entra novamente o vendedor, para ligar somente para esses usuários que já, entre aspas, levantaram a mão, demonstrando que podem e que precisam de uma assinatura maior do produto. Mas e aí? Agora que você já conhece os principais modelos de vendas, você trocaria alguma coisa na sua empresa? O principal motivo de eu ter criado esse conteúdo é o fato de eu ver muita empresa utilizando o modelo de vendas errado.
Empresas que, por exemplo, poderiam estar crescendo através do modelo PLG, mas estão dedicando vendedores em campo, tornando os processos muito mais lentos e menos escaláveis, desperdiçando muito orçamento. É por isso também que eu criei um serviço chamado CMO as a Service, onde eu entro na sua equipe com o objetivo de te ajudar a construir um time de marketing e vendas interno e depois disso te ajudar a gerir esse time, ajudando você a encontrar o melhor modelo de vendas para o seu tipo de negócio. Se você quiser saber mais sobre o meu serviço, acessa cmo.tech.br e vamos trocar uma ideia. No mais, espero que vocês tenham gostado desse meu primeiro vídeo e me aguarde até o próximo.